Bom, o que me motivou essa semana a fazer essa aula? Eu acho que foi assim, toda semana eu converso com muita gente e cada pessoa que eu vejo no momento profissional, ele me dá uma motivação diferente, né? E eu sempre vejo motivo e possibilidade do cara melhorar a imagem dele, independente do momento profissional, do que ele faça. E assim, essa semana acho que 2 profissionais me chamaram muito a atenção. Eu até fiz um story de um deles. Um era um menino que ele falou: Felipe, eu não sei o que eu faço da minha vida. Ele tem 20 anos e ele tá lá no hostel, né? E ele falou: pô, eu não sei, assim, escolher a minha profissão. Eu não sei como, né? Ele não fez faculdade. E assim, o número de meninos que a gente tem nessa condição é muito grande, né? Porque eles não se encaixam em nenhum modelo e a gente vê essa dificuldade deles desenharem o posicionamento deles e falar, cara, qual que é o valor dessa pessoa? E essa pessoa, sem dúvida, tem algum valor, mas ela não sabe encontrar como fazer isso, né? Como desenhar a imagem profissional dela, como criar, é isso que a gente vai falar hoje. E a outra foi uma advogada que ela falou assim, ela contou um pouco da história profissional dela e ela falou, pô, eu larguei meu trabalho, me deu um burnout e eu fiquei de saco cheio. E ela falou, puta profissão bosta, assim, foi exatamente a palavra que ela usou, infelizmente, né? Mas, e eu falei, cara, não é exatamente porque a tua profissão é bosta, é porque minha opinião é que eu acho que você não soube criar a tua profissão para atender a tua necessidade. Porque a gente sempre acha que a tua profissão ela tem que atender a necessidade dos outros, né? Eu tenho que atender o mercado. Mas você não sabe criar, né, todo o teu cenário, como é que você vai atender você, né? Criar o teu estilo de vida, a forma que você vai construir a tua profissão é uma coisa que eu vejo, né, tem alguns profissionais em processo de entrevista de emprego e eu já vou avisar que é uma aula avançada, tá? E às vezes o profissional tem dificuldade até de se mostrar numa entrevista de emprego e eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou dar uma aula e o cara criar a profissão dele? Então, é uma coisa complexa, né? Assim, é uma coisa que está completamente fora da nossa realidade, de você poder mais... sempre para onde eu puxo vocês, né? Eu falo que é um salto quântico, que como é que eu vou criar a minha profissão? Como é que eu vou viver do jeito que eu quero? Como é que eu vou criar uma coisa que vai me dar liberdade financeira, que eu vou fazer o que eu amo, que eu vou ser reconhecido pelo que eu faço? Então, esse é o meu trabalho. Quando eu falo Image Master, né, as pessoas ainda acham que imagem profissional como é que você vai criar essa imagem para ser reconhecido como autoridade pelo que você faz de melhor. E é isso que a gente vai falar hoje. Bom, a última aula, a gente teve essa aula aqui de identidade profissional do zero, né? Eu expliquei o que é uma identidade profissional. É alguma coisa que tem que identificar você, que tem que criar uma identidade, tá? Então, uma identidade é um número único, lá o teu RG, né? E como eu já expliquei algumas dezenas, centenas de vezes para profissionais, a gente sabe que os profissionais são muito parecidos e fica muito difícil diferenciar eles pelaquela questão de referência, tá todo mundo desenhado em cima de referências, então fica muito difícil. Bom, e aí eu expliquei aqui, aqui nessa... Então, eu expliquei aqui que isso daqui, né, é a estrutura da identidade de um profissional, ou seja, você tem um posicionamento de imagem e você tem um posicionamento de marketing. Então, o posicionamento de marketing, que é o que o mercado, na maioria das vezes, trabalha, posicionamento de marketing, ou seja, quem eu estou atendendo, qual que é a faixa etária, o que esse cara gosta, as dores dele, qual que é o maior desejo dele, né, as esperanças, e a gente entender e poder falar a linguagem desse público. Só que o posicionamento de imagem quem é essa pessoa aqui, né, que o mercado apaga completamente você e fala, tá, vamos pular essa etapa aqui, o mercado fala assim, vamos pular essa etapa aqui de quem é você, não importa tanto, a gente faz alguma coisinha bem simples e tal, e vamos para o posicionamento de marketing, o que importa é o teu público. E isso acaba, esses cenários do profissional, igual a gente falou, dessa advogada, de não saber qual que é o posicionamento, como que ela vai se posicionar de acordo
com a realidade dela, né? Ou seja, como é que essa profissional agora, a gente vai entrar exatamente, por que eu vou criar a minha profissão? Qual que é a possibilidade que isso dá para vocês? E aí eu mostrei que, para que você realmente tenha uma identidade profissional, né, antes do teu logo aqui, do teu cartão, né, antes do teu logo, vem aqui uma origem, um ponto zero da tua imagem, tá? Eu até brinquei, dei o exemplo, eu falei, igual quando você é criança, né, e você chega na casa do teu amigo e a mãe dele fala assim, pô, de onde veio esse menino? Eu não conheço ele. Né? É básico isso. Então, se ela não sabe de onde esse menino veio, para ela é um estranho. Então, ela já não cria afinidade com ele. Então, só dela saber da onde, quem é filho de quem esse menino, né? Então, isso já começa a criar afinidade. E isso é a mesma coisa. Quando você cria uma identidade de um profissional que tem um ponto zero, que você explica, olha, eu vim desse caminho aqui, eu me formei para isso, né? A gente falou vários conceitos aqui de autoridades, né? Como criar um banco de autoridades, um sistema de autoridades e estruturando a identidade do profissional, tá? Então isso aqui precisa estruturar, mas ao mesmo tempo essa estrutura ela vira no final um áudio de 2 minutos, que é o que sempre todo mundo que me conhece eu mostro a minha estrutura, que já está, que eu falo que é a lâmina do teu negócio, né? Acho que todo mundo que me conhece aqui já ouviu eu falar a mesma coisa, que sabe a minha origem, que sabe da onde eu vim, para onde eu vou e para que eu estou ajudando vocês aqui. Então, quando você cria... Cara, faz um favor para mim, pegar um copo d'água, uma jarrinha. Então, quando você cria uma identidade baseada numa origem, né, para falar quem é você, né, aí a tua identidade faz sentido. Aí você tem alguma coisa que te identifica. Aí você tem uma coisa que te faz única, né? É só essa estrutura aqui que vira, oi, tudo bem? Eu sou fulano. Então, o Image Master, ele sabe exatamente cada autoridade da vida dele, ele sabe todos os pontos da vida dele que gera conexão. Ele sabe que a função da imagem dele é gerar autoridade. Ele não faz um cartão por fazer. Ele não faz um logo por fazer. Ele não cria todo o material por fazer. Ele sabe que cada coisa, cada palavra que ele falar é para gerar autoridade. E aí você vai gerar um evento, você vai criar um evento, esse evento é para te dar autoridade. Você vai fazer um atendimento, você vai se apresentar para o paciente, você tem que gerar autoridade antes. Eu tinha, assim, para falar um pouco de médico, eu tinha um problema muito grave de identidade, né? Não é a questão de logo, não, para vocês terem uma ideia do problema. Por exemplo, médica, né? Mulher sofre muito principalmente quando elas ainda estão lá na faixa dos seus 30 anos, que elas já estão experientes, né? Elas já têm muita experiência, às vezes tem 3 alunas do Image Master com 3 especialização, professora de faculdade, lá com seus 20 mil exames feitos, né? E aí a hora que ela tem que dar uma notícia ou um alarme para um paciente dela, e aí ela fala assim, olha, acontece, esse é o cenário. O cara olha para ela, para aquela cara de nova dela, e não dá credibilidade nenhuma para ela. Ou seja, ele quer uma pessoa com imagem. E o que ela precisa fazer? Ela precisa criar essa identidade antes. Ela precisa mostrar a origem, precisa se apresentar, precisa mudar a forma de se apresentar dela. Então, esse é o que eu mais fico pentelhando assim, ou fico no pé dos Image Master, para que eles saibam fazer minimamente esse processo de se apresentar, criar uma identidade e aí saírem da cópia. Mano, sai daí. Sai daí. Vem aqui. Meu cachorro encanou aqui, começou a morder o calcanhar do telespectador. Desculpa. Então, Panda, sai daí. Panda, vem aqui. Amarra ele aqui. Ô, Gil, pega ele aí, que ele tá atrás do Léo. Pessoal, então, foi isso que eu expliquei. A formação da identidade do profissional precisa ter muito mais de identidade e menos de logo, né? Então,
E aí depois, quando você alinha esse processo aqui da identidade do profissional com o que ele vende, nossa, isso aqui tem tem um efeito mágico, porque tudo faz sentido, né? Não é só uma pessoa não é uma pessoa que está ali dentro de um consultório, não. É uma pessoa que você olha e você fala, meu, essa pessoa nasceu para isso daqui que ela está me vendendo, ela nasceu para fazer isso daqui. É uma diferença absurda. E quando a gente vai para os próximos processos do Image Master, que é criar os materiais dele, né, em um mês eles fazem isso, né, entender toda a imagem profissional deles. E depois começar a criar pontos, muito mais pontos de conexão do que normalmente a gente está acostumado. Então, terminei agora a revisão da última aula para a gente pegar o fio. Então, assim, basicamente, por que a gente está falando hoje de criar a profissão? Por quê? Porque geralmente a gente cria a nossa profissão, ó, eu coloquei em vermelho aqui, a gente vai direto para o posicionamento. O que é o posicionamento? Oi, tudo bem? Eu sou advogado, especialista em trabalhista, eu sou cirurgião vascular, eu sou pediatra, cardiologista, né? Você já criou um posicionamento com isso, tá? E quanto menos você explora outros fatores do profissional, menos você tem uma identidade, mais você fica cópia, mais o mercado massificado não é muita gente. O mercado massificado é todo mundo se apresentando e tendo a mesma identidade da mesma forma. Isso é que massificar o mercado. Então, vem aqui, o que acontece? Você fala, legal, eu preciso criar uma identidade, minha imagem, eu vou projetar minha imagem. Aí vem o marketing pessoal aqui, vem o personal branding, vem o marketing de diferenciação e fala, cara, vamos buscar uma referência. Né? O que é a tua referência? Vamos copiar ele, depois a gente encontra o teu diferencial. E aí é o problema. Bom, então, o que acontece? Isso aqui, ele faz isso daqui, ó. Você tá lá, você tem X, todos os profissionais iguais. Aí você fala, legal, eu sou o Xzinho maior aqui, eu tenho um diferencial. Mas esse Xzinho não é evidente para quem está de fora, entende? Então, o nosso processo de criar uma imagem única é falar, cara, eu sou esse aqui, ó. Né? Você tornar a presença dos outros imperceptível. É você, o cara olhar para você e falar, cara, esse cara nasceu por isso aqui. É uma diferença absurda. Mas também é muito mais simples do que parece. Bom, a teoria, isso daqui, deixa eu tirar um pouco da bagunça. Então, vamos entender o seguinte. A gente estava no modelo profissional, por que a gente desenha tanta cópia? Agora a gente vai entrar. E o que vocês vão fazer para desenhar realmente, para criar a tua profissão? É essa a base. Então, porque a gente tinha antes um problema, aí o que você fazia? Você buscava alguém com uma formação. Que esse cara, você fala, cara, esse cara aqui tem a solução. Ah, eu tenho um problema aqui na minha família, eu vou me separar. Eu preciso de advogado. Então, você botava aqui qualquer problema, você buscava alguém que tinha uma formação específica e tinha uma solução. Agora, só que a gente, é muito importante isso daqui, é muito simples, mas é tão importante porque agora você tem aqui, ao invés dessa formação, você tem uma autoridade. Então, uma autoridade não é igual à formação, não é igual ao teu diploma, não é igual a nada que seja o teu curso. É justamente esse desenho da autoridade que dá a liberdade para o cara criar a profissão dele. Então, isso aqui é liberdade. Porque você pode desenhar qualquer autoridade que você quiser.
né? Contanto que você prove que você é autoridade, que você construa a tua autoridade, né? Se eu vou me separar, eu posso procurar um mediador profissional, igual a Zuleika é, eu posso procurar um psicólogo que vai talvez resolver o problema que eu tenho lá atrás. Vocês percebem? A gente tem aqui hoje, na sala, cirurgião vascular. Hoje você tem o cirurgião vascular que faz tratamento das varizes e faz aquelas pequenas das veias superficiais, mas você também tem os biomédicos, né, que fazem isso, as veias superficiais. Só que olha só o seguinte que acontece, o problema aí. Por quê? Por exemplo, o farmacêutico, o biomédico e acho que os enfermeiros podem fazer veia superficial. Só que o paciente ele não sabe a diferença entre veia superficial e uma varize. Então, quem que ganha na frente ali, frente ao cliente? Quem desenhar a melhor autoridade. Então, para você vender um imóvel, para você pegar qualquer problema, quantos anúncios isso é muito importante porque você vê todos os anúncios, o que é o problema? Você vê aqui o cara entrando com uma frase de efeito, né? Que é o copyright. O cara entra e fala, cara, você está com esse problema? Tem problema de ereção, tem problema de memória, tem problema... O cara vai entrar com você e fala, cara, eu resolvo isso daqui para você, né? E nem sempre é o cara... Outro dia eu vi um médico, ele falou assim, cara, eu vou te ensinar a ficar muito rico, a você ganhar, fazer tratamento capilar sem você ser médico, entenderam? Então o cara está explorando a autoridade independente, e aí ele vê a legislação e fala, cara, eu tenho essa brecha aqui, eu vou desenhar a minha autoridade. Entendem? Então, ele entendeu que ele pode desenhar a autoridade que ele quiser. Independente do mercado, talvez ele fale, cara, eu sou bom nisso, eu vou desenhar a autoridade baseado nisso. E aí, a gente volta aqui na imagem. Quando que você vai poder ter liberdade para criar a tua profissão aqui, voltando aqui nessa estrutura? Quando você entender que o ponto de partida do teu posicionamento, da tua identidade, não é o teu diploma, né? Não é o teu curso superior, não é o teu curso técnico, não é a tua especialização, entendem? Na hora que vocês voltarem aqui e falar, peraí, deixa eu ver quem é essa pessoa. Deixa eu ver o que esse cara ele ama fazer. Então, esse cara aqui, ele busca exatamente isso. Cara, o que esse cara é bom? Como esse cara quer viver? O que ele resolve? Né? Qual que é o resultado que ele quer ter? Quando você entender essa estrutura, e é isso que os Image Master... Isso aqui é o treinamento do Image Master. É eu desenhar exatamente, né, como eu fazer isso daqui. Como eu vou me reconhecer, mesmo eu sendo um profissional que está cheio aí, da mesma pessoa, da mesma função. E aí, voltando lá na advogado, né, que falou que, pô, tá uma bosta, né, porque, sei lá, porque eu tenho que seguir esse posicionamento, porque eu tenho que seguir as referências, então não me encaixa aqui, né, e tá de novo no menino, que não sabe que ele não precisa de uma formação exata para desenhar uma autoridade, né. Então, a liberdade, a grande liberdade que você tem e se eu resumisse em uma frase, em uma pergunta, né, todo mundo que fala assim, cara, o que você acha? Você acha, às vezes me perguntam, eu estou desenhando uma outra coisa, um segundo negócio, eu estou tendo umas ideias aqui, né, para fazer isso, para fazer aquilo, e eu pergunto para eles assim, eu falo assim, qual é a autoridade que você está desenhando? Então, e aí, essa pergunta resolve, cara, eu sou autoridade nisso aqui. E aí você tem liberdade total para desenhar a tua autoridade. Por quê? Por que você vai ser mais autoridade do que os outros nesse processo? Porque quem melhor do que você, cara, que tem a sua história, que tem as suas experiências, né, que passou
problemas inúmeros que você passou, né? Que resolveu tais e tais e tais coisas. Ou seja, quem melhor do que você para resolver um problema do que aquilo que você faz de melhor e que você quer fazer e que você ama fazer e simplesmente é você aquilo. Entendem? Então, é mudar a forma como você constrói. E esse processo pode parecer demorado, mas é muito rápido. Eu já vi uma pessoa desenhar, acho que o mais rápido, um plano de imagem que eu desenhei, assim, isso aqui vira um plano, né, de imagem. Cadê? Tirei. Isso aqui vira um plano de imagem. Ou seja, quem é esse profissional, como é que ele vai ser reconhecido pelo que ele faz, como que ele vai ser autoridade. E, cara, isso vai gerar muito mais autoridade do que qualquer outra formação, né? Tu vira um plano. E eu vi uma pessoa desenhar um plano em 2 horas. Você começa a entender o ponto de virada dele aqui, da origem dele. Aí ele entende que ele tem um banco, que ele tem um sistema. E, cara, oi, tudo bem? Eu sou essa pessoa. E essa pessoa já é diferente. Aí, para quem assim, para quem quiser ver mais, eu acabei de publicar essa semana 4 depoimentos que falam essas 4 questões-chave aqui, ó. Ou seja, como você gerar admiração automática das pessoas. Como fazer o cliente, né, no caso era o paciente, se apaixonar por você. E como fazer uma pessoa escalar em 15 dias a sua autoridade. E o quarto era como ele passou em uma entrevista de emprego em uma multinacional. Hoje ele estava aqui, né? 1 hora antes, ele teve a primeira aula 1 hora antes da entrevista de emprego. Cara, entendeu isso daqui? O que é autoridade? Entendeu? Né? O primeiro módulo, cara, esse cara já vai estar à frente desenhando a imagem dele, anos à frente de qualquer um que esteja querendo investir em marketing. Porque quando ele se apresentar para o paciente dele, ele fala assim, cara, esse fulano sou eu. Cara, já cria uma conexão. E esse cara vai falar de você para outra pessoa. E esse vai falar de você porque é o que realmente comunica. É o que gera autoridade. Né? E o grande problema que, assim, até agora, né, antes deles entrarem, cara, o medo, a insegurança ou às vezes o conhecimento, né, de achar que as experiências dele são irrelevantes, que ninguém quer saber daquilo. Ele acha que porque o outro fulano lá tem 50 mil seguidores, e aí, de novo, o problema das referências, ele acha que as experiências dele, a coisa mais... a menor coisa, eu ia falar mais pequena, as coisas, os detalhes que ele não achava que era autoridade na vida dele, então ele suprime tudo isso e fala, cara, eu não sou ninguém, quem sou eu perto daquelas referências? Então ele não sabe criar a profissão dele, ele não sabe pegar o ponto zero e falar, cara, eu sou isso aqui, e o mais incrível, assim, desse negócio, eu falo, né, de super autoridade, parece uma coisa muito... Mas é justamente criar super autoridade, é falar, eu sou esse fulano, eu resolvo isso por causa disso, disso, disso. E não tem ninguém melhor para resolver aquilo lá do que você. Entende? Porque você mostrou o processo. Porque você mostrou por que você é autoridade. E isso a gente faz com o menino desde estudante. Dá para fazer... Se vocês... eu vou mandar o guia para vocês. E o erro de vocês... vai ser, se você pegar e você achar que você é um profissional experiente, você pular o guia do estudante. Porque um estudante que aprender a gerar origem, que aprender a conectar, que aprender tudo o que gera a imagem dele, cara, ele vai ter, e eu já vi profissionais inverter, né? Você inverte a ordem de autoridade. Se você pega um profissional novo, que sabe gerar muito mais autoridade, então frente às outras pessoas ele tem mais autoridade. E aí, no guia de estudante, eu falo para ele, ó, você quer construir autoridade, né? Desde que você tá na faculdade, é assim que você faz. Entende? Então, o pensamento normal hoje
e ainda foi de muitos anos, é que esse cara tinha que terminar a faculdade, esse cara tinha que ter a residência dele, esse cara tinha que ter tudo, e depois ele se preocupa com a imagem dele. Depois ele vai ver como ele vai se projetar. Aí ele chega a um profissional totalmente inseguro, né, que não sabe o que é a imagem dele, e aí de repente ele tem que sustentar um negócio em pouco tempo, e depois ele não vai saber ainda o que é. O que eu vejo ainda hoje, mesmo profissionais experientes e profissionais que são referência, né, que passaram por isso daqui, eles não sabem criar isso daqui, porque ele criou a referência por outros fatores dele, né, pela relevância e pela importância que a empresa, a profissão dele tinha, né? Então, e aí ele não volta, a hora que ele volta e ele começa a explorar muito mais isso daqui, cara, ele tem muito mais, um alavanque muito mais forte. Então, assim, eu até brinquei falando sério, né? Eu falei, meu, a gente tem feito, assim, o Imagine Master não é um curso, né? É uma nova geração de profissionais. Porque o Imagine Master é a pessoa que sabe que ela pode desenhar a imagem dela 100% a partir dela. E é 100%. As pessoas, isso não entra na cabeça hoje do mercado. Como é que eu desenho uma imagem de um profissional sem olhar para ninguém? Não entra na cabeça deles. De qualquer designer que você contratar, né, menos os designers que foram treinados pelo Imagine Master, não entra na cabeça dele que você dá para desenhar uma pessoa sem olhar para ninguém. E é assim que você vai criar a tua profissão. Porque aqui você vai... quando você volta aqui nesse processo, por que você criou a tua profissão? Porque você vai julgar qual é o ponto de origem. Porque você vai escolher as autoridades que você é bom. E porque você vai criar o sentido do teu produto. Quando você... Eu já fiz... dá para fazer assim, dá para fazer umas mágicas, né? Isso daqui. Eu já peguei um cara que é camiseiro, né, que fazia camisa sob medida. E ele estava vendendo, ele entrou nesse processo aqui, ele estava vendendo um filtro de água. Esse filtro, ele custava 15 mil reais. E esse filtro, você aperta os botões assim e sai o pH da água que você quer. É um filtro incrível. Só que o que acontecia? Ele chegava porque ele viu essa oportunidade, né, de vender os filtros, porque ele tinha, como ele era camiseiro, ele tinha acesso a vários clientes com poder aquisitivo muito alto, né? Então ele falou, pô, vai ser só eu pegar esse filtro aqui, ó, toma, né? O cara confia em mim, o cara dá a camisa para mim, eu entro na casa dele, eu conheço todo mundo, né? Mas aí o problema que ele teve no processo, o cara virava para ele e falava, cara, na boa, você é camiseiro, o que você tá me vendendo esse filtro? Não tinha autoridade, entendeu? Não tinha autoridade para vender um produto. Então, aí mostra e prova que a base disso daqui, né, o que a gente fez? A gente reordenou a origem, as autoridades, e aí ele falava assim, peraí, então, cara, deixa eu te falar uma coisa, antes de falar do filtro, é que você conhece a minha história aqui só como camiseiro, eu tenho mais ou menos 10 anos aqui de camisa e tal, mas você não conhece algumas coisas que eu fiz antes. Aí ele começava a reconstruir a imagem dele na frente do cara, né? Aí ele começava a reconstruir a imagem e falar, olha, eu sou esse. Nossa, que legal. Então, eu fiz isso. Ele tinha um livro publicado. Então, ele construía autoridade no livro e aí ele mostrava. Aí vem, no final, ele falava, olha, e a partir desse conhecimento, eu escolhi trabalhar com produtos que só fazem bem só trazem bem-estar para o ser humano. E hoje eu vendo esse filtro de água. Então, as pessoas falavam, cara, você está falando que eu tenho que tomar água com pH X, mas eu vi no Fantástico que eu tenho como eu tomar com pH tal, entendeu? Então, ele não conseguia construir autoridade em cima do produto,
né? E quando você entra no posicionamento, né, na cópia, você entrou sem construir autoridade. Quando você entra aqui já direto, é porque existe um senso comum, né? Acontece muito nas vendas, porque na venda, eu tenho uma aluna aqui que está tratando de seguro, ela é corretora de seguro. Ou seja, no imaginário do público, né, o corretor de seguro resolve tais e tais e tais problemas, né? Não é verdade? Então, o dentista, antes o dentista era só um cara que tirava nosso dente, colocava aparelho, que ia lá, você corrigia. Hoje o cara faz a harmonização facial inteira. Então, você percebe que ele foi desenhando essa... Né, hoje existe um redesenho da imagem do dentista. Né, ele foi se redesenhando. Só que aí, algum dentista pegou e foi... Ele falou, percebe? Um grupo, eles desenharam e falaram, peraí, eu sou mais que um dentista, eu consigo, de fato, redesenhar a face de um profissional aqui. Ele desenhou a partir dele, e esse cara virou referência. E aí veio o mercado atrás, copiando as referências, né? Só que aí eles não sabem criar esse processo, pegar o que ele faz, e aí ele desenhar a autoridade dele, tá? E aí criar a profissão dele. Então, assim, esse processo aqui, ele já foi feito com gestor, com ilustrador, com médico, com advogado, arquiteto, corretor de imóveis, corretor de seguro, com corporativo, com estudante. Não existe, né? Não existe um profissional que não esteja desenhando agora uma autoridade. Então, a principal pergunta que você tem que responder, se você quer criar a tua profissão, como ele vai falar assim, tá, eu sou autoridade em quê? Isso não é o meu diploma. Né? Então, aí você vai percorrer esse processo da origem e entender que você desenhou no teu processo uma autoridade. E agora você vai começar a entrar mais a fundo no teu processo de desenho da tua autoridade e que você tem liberdade total para desenhar a tua autoridade, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. Ninguém. Só um olá e um kkk. Beleza. Bom, então, assim, a resposta disso, né, a liberdade total para você criar a tua profissão é simplesmente isso. Qual a autoridade que eu estou desenhando? E aí, todas as ações, todos os conhecimentos novos que você adquirir, ele tem que dar força para essa autoridade. E aí responde aquele menino que não queria fazer tal. Aí ele começa, isso está invertendo, né, o processo de educação que a gente teve, totalmente. Entende? Porque você buscava primeiro a formação para depois ter uma solução. Hoje, esse menino que está indeciso, ele vai falar assim, tá, mas o que eu quero resolver? O que eu posso resolver? E depois ele buscar informação. Mas ele já pode começar agora a desenhar uma autoridade para alguma coisa. Ele já pode criar um perfil no Instagram e falar, cara, eu sou autoridade nisso. Né? Então, a resposta é simples assim. Então, o exemplo mais nítido, mais óbvio para a gente enxergar, né, é aquele cara que está na academia. Cara, aquele cara que está na academia, ele está treinando, ou a mina tá top lá, meu. Você entra na academia, primeiro dia que você fala, deixa eu ver para quem que eu vou pedir uma dica aqui. Para quem que eu vou pedir uma dieta para tomar? Você entra e olha e fala, cara, você vai pedir a dieta pro personal que não tá tão em forma, ou às vezes até tá gordinho, né? Não é difícil achar isso. Ou você vai pedir dica pro cara que tá forte. Cara, hoje, os caras que estão top, ele põe o fone de ouvido e ele não quer falar com ninguém, porque todo mundo fica pentelhando ele. Porque ele desenhou
A autoridade, ele gosta de treinar, ele gosta de ficar na academia. Ele desenhou a autoridade dele, aos olhos das outras pessoas, ele é mais autoridade. Então, a imagem dele está nítido. Então, quando você desenha qual que é a identidade do nutricionista? O nutricionista que, cara, que ama esporte. O outro nutricionista tem outro perfil. E outra pessoa tem outro perfil. Então, quando você desenhar a tua imagem a partir de você, né, entender a estrutura da tua origem, aí você vai desenhar, você vai criar uma profissão que é exatamente a ideal que você queria. Entende? Aí você vai poder falar assim, olha, é assim que eu quero ser. Não é que você vai se adaptar ao mercado. E aí você vai inverter a ordem, né? As pessoas, eu brinco e falo assim, a gente está tão impregnado no marketing que você fala assim, é meio bizarro. Se você imaginar, por exemplo, um cantor sertanejo, né? O Gustavo Lima aí, né? Quando ele tinha 5 anos, será que ele olhou assim e falou, peraí, deixa eu fazer uma pesquisa de marketing aqui. O que esse povo vai estar escutando, né? Deixa eu ver a música que eu vou cantar aqui. Aí ele foi, pegou a pesquisa assim e falou, nossa, eu vou desenhar minha carreira desse jeito, porque é isso que o público quer ouvir. Não, o cara seguiu totalmente o instinto dele, né? E se você for ver, todos os profissionais que estão à frente, cara, ele seguiu o perfil dele. E aí os outros seguem querendo, achando que ele vai seguir o mesmo caminho, mas ele descobre que no meio do caminho ele vai descobrir que aí ele vai achar que a profissão dele é uma bosta nesse meio do caminho. E aí ele vai ver que ele não criou a profissão dele. Então, independente do teu segmento, não existe. Você vai ver que você vai ter que criar a tua profissão para atender, né? E hoje a internet também tem esse fator. Antes você precisava, né, do primórdio das nossas profissões, você precisava estar sempre, você era o dentista que tirava lá o dente da tua família, da família né, você era aquele cara que era o cara do bairro ali e que você era o cara que fazia aquele serviço, né? Então, só que hoje você tem a liberdade de ligar uma câmera, de abrir um site, de criar qualquer perfil e fazer as pessoas se identificarem com o teu trabalho. Não você querer se adaptar ao trabalho. Né? Não tem mais. Você mandava o currículo, você tinha que, no teu currículo, botar aquilo que a pessoa lá do RH queria ver. Não é? Mas hoje não, E é isso que ainda, os profissionais que ainda estão naquele sistema aqui anterior, trabalhando com a mentalidade, né? Às vezes está aqui, mas às vezes ainda está no meio do caminho. Não entenderam que ele pode, como eu falei, desenhar 100% a partir dele. 100%. É assim que você vai criar a tua profissão, né? Porque ele ainda parte aqui, eu tenho que o que a gente mais ouve no mercado é eu tenho que me destacar. E aí quando você tenta se destacar, talvez o patinho feio se destaque aqui no meio desses. Talvez um cara que colocar uma melancia e aí por isso aí vem você olha aqueles caras e fala, eu não quero ser esse blogueiro que faz malabarismo aqui, que é o blogueiro, o influencer, não é? Você não quer ser aquele cara que age daquele jeito, mas você ainda está meio tentando se destacar e encontrando o teu caminho. Então, quando você percorre esse caminho aqui, é muito mais simples, né? É muito mais simples. E aí, com isso, eu encerro a teoria e eu vou abrir para vocês falarem, assim, e vou continuar falando, mas vocês já estão, assim, se quiserem falar, se quiserem tirar alguma dúvida, a gente tem os alunos aí, deixa eu ver quem está aqui.
E aí, quer falar alguma coisa, Léo? Aqui na cabeça aqui, tipo, a gente poderia aplicar esse processo para uma criança ainda mais jovem, sei lá, 14 anos. Boa Você pergunta. Ele perguntou aqui como é que eu poderia aplicar no menino de 14 anos esse processo. Cara, eu não fiz nenhum menino de 14 anos, mas não fiz, acho que mais novo assim, 18, na faixa dos 18, 19, eu vi estudantes acho que fiz turmas de medicina, e, cara, o que acontece, qual que é a maior insegurança deles? Cara, eu tinha uma menina que ela era designer, assim, ela não era designer, na verdade, era uma estudante de medicina que estava, assim, um pouco sem grana durante a faculdade, e aí ela, cara, começou a fazer vários materiais, ela começou isso para levantar uma grana. E ela era muito boa designer. Por que essa menina, ao invés de seguir as referências, que ela acha que o design é só um bico dela. Talvez ela descubra que essa autoridade ela pode ser uma ilustradora de livros médicos, entendeu? Então, aí eles começaram a entender que as habilidades que eles já tinham, entende? Às vezes a pessoa é tímida e é insegura por causa disso, porque eles não sabiam que eles podiam desenhar o caminho dele, sacou? E aí você inverter esse processo, porque no processo, o que é mais importante para o estudante, para a pessoa que está começando, porque ele acha que ele tem que passar 4 anos acumulando 5, 6, 7 anos acumulando conhecimento, né? Ele acha que ele não tem que se projetar, ele acha que a imagem dele não é importante, né? Mas ele já pode... Cara, eu tenho hoje que tem pessoa que nem terminou a residência, mas que já é referência muito mais do que, cara, pessoas... Porque eles souberam que as habilidades... Eles já estavam no Instagram pegando as habilidades dele, você entendeu? E, cara, trabalhando. Ele sabe que não importa. Aí a confusão que eles ficam é quando eles veem isso, ele fala, cara, eu gosto disso, então eu posso misturar isso com a minha profissão, sacou? E eu desenhar um posicionamento que não tem nada a ver com o que eu tô vendo aqui, não tem ninguém aqui na minha faculdade desse jeito. Mas beleza, eu posso ser assim, entendeu? Então, é a visão que você vai ter lá, eu acho que tira um pouco a visão deles, das referências, para falar, não é a referência que vai construir a minha imagem. Mas aí ele inverte, ele fala, e também inverte a questão do, beleza, eu vou pegar esse conhecimento aqui, depois eu vou pegar esse conhecimento para construir a minha imagem, sacou? Porque eu gosto disso. Porque isso eu vou construir o meu posicionamento, entendeu? Então, cara, você bota em todas as... Pode botar todas as profissões praticamente aí, eles não têm essa noção, entendeu? Então, e isso foi uma coisa foi uma coisa que é engraçada que aconteceu. Eu entendi esse processo porque quando eu estava na alfaiataria, eu entrei e eu me lixei para qualquer formação. Eu simplesmente aprendi a me vestir muito bem, botei o melhor terno que eu tinha e fiz várias roupas. E cara, fui assim para evento, fui limar minha apresentação, sabe, eu tava fazendo. E o meu irmão, ele foi buscar, ele falou, eu preciso de uma pós-graduação em negócios da moda, e ele ia demorar 2 anos, ia investir, muitos reais, milhares de reais, durante 2 anos, ia ter que ir todo dia lá, e eu desenhei uma autoridade de mercado, enquanto ele ainda estava querendo adquirir conhecimento, sacou? Para achar que depois ele podia ser a autoridade do negócio, você entendeu? Mas eu soube utilizar as autoridades que eu já tinha para criar a minha imagem. Boa pergunta, mano. Então, às vezes você é um profissional que acha que você... Aconteceu isso com o Abraão aqui. Cara, ele achava que precisava de mais um curso para criar o posicionamento. Eu falei, não, você não precisa de mais nada. Ele ia gastar 3 mil reais.
e 6 meses para formação. E eu falei, você tem autoridade, você tem essa liberdade aqui de desenhar a tua autoridade sem você ter feito aquilo lá. Entendeu? E aí, mais alguém? Tem uma pergunta aí, mano? Sim. Fala aí. Qualquer um pode criar essa super autoridade? Cara, ele perguntou aqui se qualquer um pode criar essa super autoridade. Cara, super autoridade é muito simples. É você falar, eu saí desse ponto, eu percorri isso na minha vida. Você saber, né, os conceitos que estruturar a tua autoridade e falar, cara, esse é o meu produto. É isso que eu ofereço aqui, ó. Entendeu? Quando você fizer esse processo, cara, o cara vai falar, mano, esse moleque ele tem 18 anos, mas ele já nasceu para isso, entendeu? Sacou? Um vendedor de feira, assim. É. Pode criar uma autoridade. Sim, mano. Dá total, qualquer pessoa. É muito louco. Entendeu? E quando às vezes ele não tem experiência, talvez o propósito dele, sacou? Então, tipo, é um jogo, assim. O jogo é, eu tenho tal experiência, mas o que você contrata um menino novo o que mais vale numa entrevista de emprego de uma pessoa nova que não tem experiência? O moleque fala assim, mano, eu fiz isso, isso e isso, e eu tô aqui pra arrebentar, tá ligado? Não é? É tipo, o quanto esse moleque mostra que ele tá ali pro trabalho, não é? Não é a experiência, ele não tem autoridade, você sabe que ele não tem conhecimento, mas ele sabe, tipo, mostrar pra que ele tá ali, não é? Beleza, você vai apostar nesse moleque, entendeu? Já é uma autoridade, você já tá vendo, você vai olhar para esse moleque e dizer, não, esse moleque ele vai atingir, você já vê a autoridade dele, não é? Você vai olhar para ele e vai falar, cara, esse moleque ele vai atingir esse objetivo. Por isso que você contrata ele, você aposta nele, por isso que você investe nele. Outros fatores para construir essa autoridade. Ele vai pegar os fatores dele, cara, que ele tem. Vai começar a construir o posicionamento dele. Boa pergunta. E aí, pessoal, alguém mais aí? Felipe, Oi. você disse em algum momento que as dificuldades podem nos tornar autoridades, porque a gente passou por várias dificuldades, algumas pessoas, enfim, e daquilo dá para se tornar, tirar grandes autoridades. Boa. Sim, total, é uma coisa... eu tô para... já está na minha agenda aqui de palestra. A próxima palestra, só para falar, né, vai ser como vender sem vender. Entendi. Aí eu já vou responder a tua pergunta. E por quê? Criar o posicionamento só com a tua imagem. Cara, tem pessoas que querem fazer o que eu faço só porque eu contei a minha história para ele. Só o fato de você falar, olha, eu sou essa pessoa, você na tua cabeça, você já dá autoridade para essa pessoa. Né? Várias autoridades. A pessoa fez isso. Você fala, meu, essa pessoa é autoridade. E aí, uma outra aula que é criar autoridade a partir de você, né? Da tua imagem. Você vende sem vender, porque você é aquilo. O exemplo que eu dei, que é forte na academia, ele não precisa vender. Ele vende? Não, o que o cara falar, você confia. E aí a outra, que já está na minha agenda, é falência. Como transformar os piores momentos da tua vida em autoridade. Porque, muita gente já passou por dificuldades pra caramba e você acha que aquilo, putz, eu passei por aquilo, mas aquilo... Não, você também, se eu falar um problema que eu passei, eu vou falar, cara, aquele não é o... Porque e também aí tem um fator também de você achar o que é autoridade. Autoridade, você acha que, o cara escreveu um livro. Nossa, que sucesso incrível. Né? Mas o cara que fez uma merda gigante também é uma autoridade. Porque esse cara vai falar assim, cara, eu vou te ensinar o caminho que você não tem que seguir. Você entendeu? E Exatamente. você vai falar, putz, pelo amor de Deus, me ensina esse caminho aí que você se ferrou, não é? Porque eu não quero passar por isso. Você entendeu, Marus? Entendi, sim. Você Isso vai é dar... ótimo.
falar. Não, isso é ótimo porque, por exemplo, assim, na área que eu quero atuar, né, que eu estou pretendendo atuar, tem muita concorrência. Só que a vivência que eu tive, eu sei que isso pode ser uma autoridade que vai ser diferencial. Que o que eu passei, eu posso dizer, ó, se você for por esse caminho, vai acontecer isso, isso, isso. Já me falaram isso. A tua experiência de vida vai ajudar muitas pessoas. Então, eu acho que realmente a dificuldade faz a gente se tornar uma autoridade. Exato, tá perfeito, é isso mesmo. Porque você, é o que eu te falei, você sabe explorar, o cara que vem para você, ele sabe explorar cada ponto dele. Ele sabe que eu assino um mailing do aquele o lobo de Wall Street, esqueci o nome dele. O Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é o ator. Ah, tá. Lobo de Wall Street. Não, o Jordan Belfort, não? Esse cara foi preso, né? Você fala, caramba, que da hora, o cara foi preso. Sim. Né? É mais autoridade. O escritor. Sabe explorar, é o que a gente não sabe, e na maioria das vezes você não sabe explorar. Ou seja, aí eles aprendendo no processo, ele fala, cara, o que importa aqui? A gente vai entendendo o que importa e como isso vai construir toda a tua identidade e vai gerar mais autoridade. Exatamente. Boa pergunta. E aí, Sérgio, o que você achou? Achei bom, achei interessante. Estou aprendendo aí. Boa. Com as apresentações suas aí da autoridade, o valor da autoridade. Boa. Quem tá aí? A Isilda e a Zizi. Quer falar? Oi, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, o que você Abri achou? aqui minha câmera. Não, bem legal. Sempre, né? Sempre bom. Fez o curso presencial, né? Oi? Você fez o curso presencial, né? Você já está mais ou menos inteirado. Né? Eu fiz o curso presencial, foi bem legal. Foi muito interessante. Top. Tenho que descobrir minha autoridade aí. É assim, é uma arquitetura, e é muito mágico, é um processo assim que eu mais amo é entregar, às vezes, esses 2 minutos para os profissionais, assim, porque, isso aqui já muda a vida deles. Eu vejo, né, a gestora do coworking está fazendo isso daqui, e, cara, ela atende todo dia as pessoas, e ela fala, oi, tudo bem? Eu tenho esse espaço aqui. E aí, ou seja, ela tem um produto aqui, né, ela tem um serviço, mas quem é essa pessoa que está aqui? Então, o produto custa R$300 mensal, rotativo, mas, e isso foi uma coisa que entrou no processo dela, porque eu comecei a mostrar para ela que ela era muito mais autoridade do que alguém que só vendia a mesa para a pessoa sentar. Entenderam? Então, eu comecei a falar, olha, você está vendo essas autoridades aqui, sua? Está vendo isso aqui, isso aqui? Isso aqui vai criar... Na hora que vocês invertem esse processo, vocês vão criar produto novo em cima de uma autoridade que você tem. Vocês vão criar, falar, eu vou vender só isso aqui, ó, que eu tenho. O que vira um curso online? Um curso online é simplesmente uma autoridade que uma pessoa soube estruturar ela e falar, eu vou te ensinar isso aqui. E aí o cara já ganha liberdade, já ganha autoridade, porque ele é o cara daquilo. Né? Porque você está criando a tua profissão, você está criando o teu posicionamento em cima, né? Aí o que acontece? Vocês veem o pessoal do curso online e vem e fala assim, olha, o fulano vai me ensinar a fazer esse curso aqui, mas você não é ele, né? Você não é ele. Então, quando você entender, né, a internet, aí o Instagram, a fórmula de lançamento, todo esse processo é só ferramenta. Para quê? Para você colocar em operação a tua autoridade. Por que você chega lá e tem dificuldade? Muitos têm dificuldade, porque o cara ensina as ferramentas a apertar os botões, né? A internet é apertar botão. Quando você entende, a internet vira apertar meia dúzia de botão,
porque é a minha autoridade que importa. É o que eu estruturei aqui e a forma que você apresenta isso para as pessoas. Aí você tem um negócio, aí você tem uma imagem única. Aí você criou a tua profissão do jeito que você quer. Aí você ganha liberdade, aí você ganha prazer, aí você ganha propósito. Né? Aí você está realmente no comando e criando a tua própria profissão. Até aí, se você aprender a mexer no Instagram, postar uma foto, é escrever um texto, não é? É fazer um story. O que é fazer um story? Mas no fundo de tudo está a tua autoridade. Se você não desenhar uma autoridade, não entender que você tem liberdade para fazer isso, então tudo vai ficar muito mais difícil. Aí você vai ter que fazer o quê? Investir muito. Colocar muito dinheiro. Quanto menos autoridade você gera, mais você precisa investir, colocar dinheiro. Entenderam? E aí? Mais alguma pergunta? Quanto tempo que a gente está aqui? 1h10. Pessoal, eu vou encerrar então. Vou abrir para mais alguém que quer falar. Mais alguma? Foi top, eu gostei das perguntas hoje. Desculpa. Eu vou mandar o formulário para vocês preencherem e eu mandar o livro para vocês e mandar o PDF também da aula de hoje. E o link da aula. Só um minuto. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, pode falar.